Existem alguns problemas que são muito comuns entre os que caminham aqui na superfície da Terra. Muitos têm o problema de recuperar o tempo que foi perdido quando caminharam por vias tortuosas e que hoje não corresponde mais à sua consciência. Uma outra questão que muitos têm que resolver é como prosseguir caminhando com as dores e com os traumas que os corpos receberam. E hoje os corpos refletem experiências negativas anteriores e, num certo sentido, são muito doloridos, são muito traumatizados. E uma outra questão que muitos têm, entre os que caminham aqui na Terra, é a dificuldade que sentem em prosseguir caminhando, deixando para trás aqueles que não querem caminhar, aos quais eles estão apegados. E existe uma luz, um impulso que chama, que atrai, que ilumina os passos, mas muitos se sentem pouco à vontade em seguir esta luz que os atrai por causa destas questões que foram anunciadas. Se nós conhecermos o trabalho dos centros planetários, nós vamos ver que cada centro tem uma colaboração a dar nestas questões e que bastaria que nós tivéssemos esta sintonia com eles e que tratássemos de seguir a luz, e tudo isto iria sendo dissolvido, resolvido ou transmutado. Vamos ver então estes 7 centros rapidamente, antes de chegarmos ao centro de hoje, a Nuteia. O que é que eles teriam a fazer nessas questões que quase todos arrastam consigo? Bem, sabe-se que Aurora e Lis Fátima conhecem e têm o modelo para nós. Aurora e Lis conhecem profundamente o que nós somos e o que nós devemos ser. Então Aurora e Lis mantêm esta forma, não se pode chamar de forma pensamento, mas mantém este modelo vivo para toda a humanidade, para cada um, lá nos seus arquivos. Nos seus arquivos quer dizer, no seu conhecimento, na sua essência. Aurora e Lis mantêm então este modelo para nós, mantêm esta imagem para que Iberá e Ibês possam plasmá-la, energizá-la. Então nós vamos seguindo a luz e um centro vai mantendo aquilo que é o modelo para nós, e Iberá e Ibês vão sempre estar prontos, disponíveis para plasmar este modelo, para dar uma forma a isto na matéria. Porque vimos que Iberá e Ibês trabalham com a matéria. E nós não estamos nos referindo só à matéria impessoal, mas estamos nos referindo também à matéria que nos compõe. E o conhecimento destes centros é tão profundo e tão minucioso que isto fica a cargo dele. Aquilo que tem que ser feito da nossa matéria, do nosso material. Porque nós, como consciência humana, não temos acesso a isto. Nem sabemos qual é o modelo para nós. Nem sabemos como
plasmar o nosso material. O que fazemos é preservar, cuidar, mas plasmar isto que os nossos corpos devem ser, isto que o nosso ser externo deve ser, isto nenhum de nós tem conhecimento para isto. E isto é o campo de Iberá e o campo de Ibês. Erques e Mirnajade, quando encontram este trabalho de Iberá e de Ibês mais adiantado, Erques e Mirnajade infundem aí a energia espiritual adequada para que isto seja vivo, para que isto seja conforme um plano maior no qual isto deve estar inserido. Então, quando Erques e Mirnajade tratam de nós, nos incrustam esta energia espiritual adequada para que este material possa ser luminoso. Então aqui entra o trabalho de Anuteia, que é um trabalho de polir toda esta obra. É este delicado trabalho de tirar desta obra todas as dificuldades, tirar deste material todos os resíduos de reações, todos os incômodos. Isto dentro da obra criativa, não incômodos de saúde ou de doenças. Polir este material de forma que ele finalmente corresponda àquele modelo que Aurora e Lis perceberam, que Iberá e Ibês fundiram e que Erques e Mirnajade sopraram com este sopro espiritual para que isto tudo ficasse o mais perfeito possível. Então, quando estes 6 centros estão em contato conosco, quando nós estamos no circuito destes 6 centros planetários, quando nós estamos nesta onda de vida, nesta energia criadora que leva tudo à perfeição dentro de um planeta que é bastante caótico em sua superfície e bastante cheio de forças contrárias a tudo isto. Mas quando estes 6 centros finalmente nos tomam na sua aura e estão completando esta obra, então entra Mistlitlã. Quando nós estamos já mais bem acabados, quando nós podemos já suportar aquilo que Mistlitlã traz, que é uma bênção. Então Mistlitlã traz esta bênção para esta obra. E Mistlitlã a oferece à consciência única. Mistlitlã lhe abre as portas do cosmos, os caminhos superiores. Então, diante desta estrutura, diante desta obra, destes centros planetários aqui na Terra, o que são esses problemas? De nós estarmos lutando para recuperar o tempo perdido pelos caminhos que fizemos, destas dores que sentimos como reflexos de experiências anteriores. E o que é tudo isto? Diante de tantas possibilidades, o que é tudo isto diante de tanta riqueza? Então a Anuteia, que nisto tudo representa o conhecimento, a Anuteia que representa a instrução, então a Anuteia está aí, pronto, presente, para nos instruir a respeito disto, para nos deixar mais aptos, através de uma compreensão interior,
através de um conhecimento interior interno que a Nuteia inspira, que a Nuteia impulsiona. Então, a Nuteia entra aí para nos instruir como ir para a luz diretamente, como não perder tempo com isto, como atender ao chamado sem perder mais tempo com todas estas coisas de somenos importância, que são estes assuntos humanos da humanidade de superfície. E a Nuteia, enquanto nos inspira, nos ensina, nos impulsiona internamente, interiormente. A Nuteia trabalha isto no campo do corpo de luz, no campo da mônada. A Nuteia faz este trabalho de instrução no nosso campo monádico e no nosso corpo de luz, se já existe uma semente dele e se já existe algo em formação. E pode haver também ensinamento de Nuteia até nos níveis elevados da alma. Para isto, a Nuteia conta também com o reino dévico. Não é só o centro planetário que trabalha conosco. Através de Nuteia, entra aqui o reino dévico, entram os devas. E os devas, como não têm o mesmo karma ou o mesmo tipo de karma que a humanidade tem, os devas, lidando com esta obra, é como se garantissem que esta obra se completa, porque os devas não têm karma que os impeça. Então, isto está muito combinado com o reino humano, na consciência de Nuteia, para que isto não deixe de se processar. Mas enquanto isto, enquanto estes devas e enquanto a obra suprema de Nuteia está trabalhando os nossos níveis profundos, há outras energias de Nuteia, outros impulsos de Nuteia sobre a energia do nosso nível mental. Então, o nosso nível mental também começa a passar por um processo, na medida que este processo interior evolui e progride. A Nuteia não entra diretamente a trabalhar o nosso material mental. Isto começa quando este trabalho mais interno já está em andamento, ou já chegou num ponto que permita que um centro planetário comece a trabalhar a nossa energia mental, que não deve sofrer interferências, não deve sofrer pressões. Então, existe uma espécie de engenharia que envolve tudo isto e que lida com tudo isto sem haver a mínima interferência de karma. Os animais, o reino animal, também tem as suas questões, não como estas que nós descrevemos, mas os animais também trazem no seu karma, trazem do seu passado certas questões que pode retardar ou perturbar a sua individualização. Então, no reino humano, há questões que impedem a iniciação. E as questões são estas que nós enumeramos. E nos animais, há questões que impedem a individualização, impedem que a alma surja. E a Nuteia lida com o reino humano, lida com o reino animal, em planos diferentes, em setores diferentes, mas faz um trabalho semelhante. Então, quando nós estamos em contato com a Nuteia, quando a Nuteia encontra livre ingresso para trabalhar isto tudo na nossa consciência e no nosso material, nós ficamos muito mais aptos, nós ficamos muito mais adestrados
adquirimos a vibração, adquirimos o toque para lidar com os animais. Não lidar com os animais simplesmente, porque para isso não precisamos de tanta presença de Anuteia, mas de lidar com os animais na rota da sua individualização. E há espécies animais que não são abertas à individualização. Estes animais terão ou que entrar em outras espécies, ou que transmigrar de espécies, ou que receberem uma graça, ou que receberem um impulso especial. E isto é possível, e isto a Anuteia pode fazer, se o animal tiver condições de suportar isto. Se o animal tiver um ambiente que lhe permita uma transformação deste tipo, isto é, passar por uma experiência que não é da sua espécie. Assim como nós podemos passar por uma expansão de consciência, eles também podem passar por esta expansão, no sentido de se individualizarem, no sentido de irem se tornando indivíduos. Então, esta oportunidade que é nós termos a Anuteia bem próximo, ou de nós aprendermos os caminhos, ou para participarmos desta obra criativa, isto é uma oportunidade que não só o reino humano tem, mas que o reino animal também tem. E isto se transfere de um reino para outro, através do amor que possa existir entre esses dois reinos. Então, se um animal nos ama, através deste amor, é como se ele ficasse aberto a uma graça que, através de nós, a Anuteia pode lhe passar. E quando nós amamos um animal, pode também ficar aberta em nós uma porta para que, através de Anuteia, nós possamos receber uma expansão de consciência, um impulso que sem aquele amor pelos animais não poderíamos receber. Isto é um trabalho conjunto, é um trabalho que se faz com os dois reinos ao mesmo tempo. Cabe à humanidade se relacionar com este trabalho, ter isto presente na consciência, para que a gente possa servir como peça nesta obra, ou que a gente possa servir como canal para que toda esta evolução se dê. Nós entramos em contato com tudo isto no plano interior, no plano interno. No nosso nível inconsciente é que estas coisas todas se dão. Então, a nossa interiorização, a nossa busca deste nosso ser profundo, isto está na base de tudo isto. Porque a Anuteia não tem obra aqui no plano físico, na parte externa da matéria, na nossa vida externa, e nem na vida externa do nosso ser. A Anuteia, como Iberá, como Ibês, estão nos trabalhando em níveis não concretos, estão nos trabalhando em níveis superiores, bem internos. Muitas coisas destas, assim fora do normal, da evolução natural, não podiam acontecer por si mesmas aqui na Terra. A natureza aqui na Terra não poderia desenvolver certos processos fora das leis naturais, fora das situações normais destas leis da natureza. Mas a Anuteia traz consigo conhecimentos, leis
a Nuteia traz consigo autorização de aplicar aqui não só conhecimentos, mas processos de outros planetas, de outros mundos, não só deste mesmo mundo e de outros planos, mas de aplicar aqui certos processos de planetas mais adiantados. Aplicar aqui coisas que na evolução terrestre, nesta evolução planetária, não seria possível. E nós, dentro dessas possibilidades todas, teríamos como chave de trabalho o recolhimento, nós vivermos recolhidos nesta aspiração, isto é, mesmo que tenhamos uma vida externa, uma vida ativa, mas deve ter uma parte de nós recolhida, deve ter uma parte de nós que em recolhimento aspira a que isto tudo se dê, a que esta evolução seja ajudada, porque a evolução aqui no planeta Terra não é uma evolução superior. Isto é uma evolução natural. Isto são leis evolutivas materiais. E existem em evolução superior outros planetas, outras energias que a Nuteia, se o karma permite, isto é, se os seres estão numa situação kármica que permita isto, podem entrar então sob a ação de leis superiores, através de a Nuteia. A Nuteia pode fazer isto porque foi a Nuteia que implantou aqui na humanidade o conhecimento de certas leis kármicas materiais. Então a Nuteia trouxe logo no princípio a revelação para a humanidade que o karma, o destino, é infalível e que nesta lei do destino, nesta lei do karma, nós temos um ciclo de vida que é não fixo, mas que é infalível, que é sábio. E a Nuteia, além de ter introduzido isto na consciência humana, e portanto adquiriu um crédito kármico, adquiriu a possibilidade cósmica de começar a introduzir aqui um destino superior, um karma superior, porque já cumpriu a sua tarefa como centro planetário, lidando com este destino material. Então só a Nuteia pode trazer para cá um novo destino para um ser ou para um reino. E foi a Nuteia também, com o seu conhecimento e com a sua instrução, que num passado remoto ensinou à humanidade que a ilusão e o sofrimento são frutos do desejo. E que se nós pararmos de desejar, que não existe sofrimento e que não existe ilusão. Então, se a Nuteia já ensinou isto, se a Nuteia já trouxe no passado a energia para nós não sofrermos mais, hoje a Nuteia tem nas suas possibilidades fazer coisas que nos liberem, nos liberte totalmente desta ilusão e deste sofrimento humano, destes desejos humanos. E a Nuteia, também no passado, nos ensinou que a nossa energia é para ser canalizada para um só ponto. Isto foi uma revelação de a Nuteia para a consciência humana. E aqueles que conseguiram canalizar a sua energia para um só ponto, aqueles que conseguiram se devotar a este trabalho de concentração e de direção da energia, estes, karmicamente, possibilitam
que hoje haja um trabalho de libertação muito mais amplo para todos os seres, para toda a humanidade, desde que estes centros planetários, que têm todos estes trabalhos passados na sua energia e no seu karma, que isto possa então acontecer. Existe uma tarefa de Anuteia junto a nós, que é acolher certos impulsos, que é receber certos estímulos que nós ainda não estamos preparados para receber. Então, se nós temos uma conexão com esse centro, estes impulsos que são cósmicos, que são universais, que vêm de planos da consciência ciclicamente, esses impulsos cíclicos que nós não podemos ainda receber, se nós estamos nesta linha evolutiva, a Anuteia os recebe, os guarda, os coloca em arquivo. E tão logo nós possamos recebê-los, a Anuteia os emite. E nós não precisamos esperar um ciclo kármico para recebê-los de novo do reservatório geral. Então veja que este trabalho de Anuteia é muito básico, não para a nossa vida básica, mas este trabalho de Anuteia, esta presença de Anuteia na nossa consciência, estes valores, esta comunhão com a Anuteia, é muito importante para a nossa evolução superior. É muito importante para nós já irmos fazendo contato, fazendo ponte com a evolução superior, com a evolução supra-humana. E isto quer dizer nós podermos ter caminho aberto para outras civilizações neste mesmo planeta, civilizações suprafísicas, civilizações intraterrenas ou até civilizações extraterrestres. Todas estas chaves ficam com a Anuteia. A nossa formação interior para isto continua, prossegue, enquanto este impulso fica guardado em Anuteia, fica custodiado em Anuteia. À medida que ele custodia este impulso, a Anuteia vai nos instruindo, a Anuteia vai nos confirmando, vai nos polindo, ampliando, para que tudo isto aconteça dentro de um ritmo que nós possamos, por exemplo, deixar de participar de certos juízos, juízos menores, ou de certos holocaustos, como este que está para acontecer, e que em alguns planos já está acontecendo. Este trabalho, em um outro sentido, a Anuteia fez no passado remoto, quando houve o holocausto da Lemúria, quando a Lemúria desapareceu sob o mar. E este trabalho foi feito lá. Uma parte dos seres lemurianos foram resgatados por este trabalho, e estes seres lemurianos foram atraídos para dentro de Anuteia até que a civilização seguinte pudesse recebê-los. Porque a civilização seguinte, a civilização Atlante, esta civilização começou em termos mais primários. E estes seres resgatados que estavam em Anuteia foram reintroduzidos na vida de superfície, na Atlântida, no momento em que a vida de superfície podia recebê-los. E o mesmo aconteceu com o cataclismo da Atlântida. Aqueles que foram resgatados, que foram salvos, foram levados para dentro de Anuteia e aguardaram que a quinta raça, que esta raça, ou que esta civilização chegasse num ponto em que esses seres pudessem ser introduzidos nela. Então, nas raças, existem seres que não são exatamente extraterrestres,
que não são seres de outros planetas mais adiantados, são seres daqui mesmo, e que em Anuteia, dentro do seu âmago, foram guardados, foram resguardados e reapareceram aqui como seres avançados. Isto é um processo, isto é uma operação que, assim como aconteceu na Lemúria, aconteceu na Atlântida, está acontecendo agora. Então, uma série de seres, nesta conjuntura atual, que está sendo resgatada ou que já está resgatada, só que, como tudo evoluiu, não necessariamente tenhamos que ser levados para dentro de Anuteia, até que aconteça a purificação global, para que se seja reposto aqui. As coisas avançaram e nós podemos ser atraídos como mônadas, podemos ser atraídos como seres internos para planos muito elevados e além de toda esta situação caótica que vai evoluir e que vai progredir. Então nós podemos sim estar até encarnados, podemos sim estar até ativos aqui na vida de superfície e a nossa parte interna, os nossos corpos sutis, tudo aquilo que será necessário para a próxima etapa da Terra está devidamente resguardado na consciência de Anuteia. Sem que se precise sair daqui, sem que nós precisemos nos afastar. Então, esta sabedoria, este conhecimento evoluiu muito, evoluiu a este ponto, que nós podemos estar aqui e ao mesmo tempo estarmos salvos, estarmos resgatados. Para estes que estão dentro destes princípios, afinados, ou que estão internamente coligados com esta obra de Anuteia, para estes seres internos, para a parte interna destes seres, os grupos internos estão abertos. Para os mais avançados, as escolas internas estão abertas. E aquilo que o livro Segredos Desvelados chama de sociedades secretas, que é um nome clássico para se identificar aqueles grupos ou aqueles seres que são os esteios, que são as garantias de que a vida energética planetária não vai decair, mas vai se manter e vai prosseguir em evolução. Isto é que hoje é sociedade secreta, por falta de um outro nome. Então, além dos grupos internos e das escolas internas, em Anuteia, nós podemos estar nestas irmandades que sustentam a energia da Terra, a energia planetária. Tudo isto não é normal. Tudo isto não é evolução normal. Isto não é vida normal. Não é evolução natural. Isto hoje faz parte do conhecimento oculto de hoje. Como chegar a isto? Como fazer isto? Como estar nesta situação enquanto o resto da superfície da Terra ou a humanidade normal está fazendo um trajeto natural, um trajeto normal. Bem, assim como no passado a Anuteia inspirou tantos movimentos salvadores, que foram salvadores no passado e que podem estar salvando almas e mônadas até hoje, como o islamismo, como sufismo, como outros movimentos espirituais. Hoje, a Anuteia não está mais inspirando estas religiões, não está mais inspirando esta espécie de movimento salvador, que continua aí o seu trabalho.
Mas a energia que os inspirou, a energia que os impulsionou, a energia que possibilitou que eles aparecessem, hoje não está inspirando mais nenhum movimento, nenhuma religião, mas está inspirando esta reunião de consciências para que nos planos internos nós operemos este resgate e possamos atrair seres para este resgate. Porque nem todos os seres, em princípio resgatáveis, podem suportar certas energias, podem suportar certos impulsos e certos estímulos. Então há necessidade que alguns hoje participem deste trabalho de Anuteia, façam parte deste processo, para que eles, como intermediários deste processo, lancem alguma rede para recolher o que for possível, para levantar o que for possível da situação caótica atual. Então a Anuteia não tem exatamente um trabalho na operação resgate, um trabalho como nós vimos compreendendo até agora. O trabalho de Anuteia de resgate é mais neste sentido. Então, há necessidade de intermediários, há necessidade de seres que já estejam firmes no seu caminho de retorno para os planos superiores, há necessidade destes seres para que a Anuteia dê a possibilidade kármica e a Anuteia organize as energias para que nós possamos lançar redes, salvar realmente tudo o que for salvável, tanto no reino humano quanto no reino animal. Então, este é o trabalho que a Anuteia nos propõe. Isto é o que a Anuteia nos oferece como oportunidade de serviço agora. O cântico que nós estamos entoando é uma espécie de mantra de coligação com tudo isto. Então, através deste cântico e com o uso correto deste cântico, isto é, este cântico acompanhado pela nossa oferta, este cântico acompanhado pela nossa aspiração a servir a tudo o que possa receber este serviço. Então, este cântico é um mantra para isto. Este cântico pode ser uma ajuda para que isto entre num processo de realização no nosso mundo interno, para que no nosso interno este serviço comece a surgir. E se começa um serviço interno nesta direção, isto reflete na parte externa. E nós poderemos também na vida externa, na vida física, servir nesta situação caótica. E nós temos visto aqui, neste centro espiritual, a situação em que certos animais aparecem para serem recolhidos e cuidados. E nós estamos vendo também quantos seres humanos apareceriam se nós estivéssemos mais coligados com todos esses processos para ajudar que se produzisse neles uma transformação. Aquela transformação que é a última oportunidade deles neste ciclo. Então a Anuteia não está aí para nos trazer um trabalho como os ambiciosos querem. A Anuteia pode nos trazer o trabalho mais básico e que é uma oportunidade, realizando esse trabalho básico, de começarmos a entrar na colaboração do plano evolutivo em um sentido muito mais amplo, eventualmente lidando até com os outros reinos da natureza aqui nesta Terra. Isto é muito vital neste centro espiritual.
E nós contamos realmente com esta presença de Anuteia, nós contamos com esta bênção de Anuteia sobre nós todos, para que haja um renascimento, para que haja uma mudança. E como estamos também, como vimos, bastante abertos, bastante sintonizados com as transformações que Iberá pode trazer, esses dois centros, Iberá e Anuteia, com aquilo que eles representam, com eles nós podemos estar muito mais qualificados para lidar com as questões de hoje, com os problemas de hoje, com aquilo que chamam de problemas, mas só não aqueles problemas mesquinhos, nossos, pessoais, que se enumerou no começo, que aquilo é mesquinharia perto do que acontece em volta de nós, no plano físico, além do que acontece em volta de nós, nos planos sutis. Porque nós vemos um animal todo alquebrado que bate à nossa porta. Podemos receber um ser humano abatido, deprimido, que pode chegar até nós. E nós só vemos o plano físico, que é o menos significativo no rol das coisas. Atrás daquela realidade física está uma realidade astral muito mais pungente, está uma realidade mental muito mais grave para a redenção planetária. Então nós precisaríamos realmente ofertar a nossa devoção para esses dois centros planetários, para Iberá e para Anuteia, pelo que eles representam dentro deste trabalho de redenção, de salvação. Nós teríamos que realmente estar muito doados a isto, muito próximos a isto, prontos para entrarmos nestes circuitos do serviço desses centros planetários, que necessitam de seres como nós, humanos aqui da superfície, que necessitam de seres como nós, como canais, como intermediários, para que esta obra não fique só nos planos internos, que isto tudo venha também para a parte externa do planeta. Vamos então estar diante deste cântico com uma nova compreensão. Vamos pôr mais alma nisto, procurar reconhecer que isto não é só um coral, mas que aí precisa ser colocada uma presença interior, interna nossa, para que isto realmente se transforme num mantra, para que tudo isto seja uma realidade efetiva no campo do serviço. Amen.